A voz do jovem estava decidida, os punhos estavam cerrados e o rosto corado. Pequenos raios de luz irradiavam de seu corpo. Tão teimoso. Tem certeza de que não voltará às suas palavras. No momento em que você for à capital do leste, eu provavelmente não vou mais te ensinar. Lei Lin tinha uma expressão de brincadeira no rosto. Um grande knight não é nada demais. Há provavelmente uma dúzia inteira na família de Jenny. Não vamos nem falar sobre os perigos no caminho que provavelmente farão com que você perca a sua vida. O que você está planejando fazer depois de mandá-la de volta? Seja um capitão de alguns guardas da família Argus. Ou talvez, pior ainda, se torne um mercenário? Você já pensou em tudo isso? Lei Lin perguntou. Bai Lin ficou pálida, mas sua voz era firme. Eu sei de tudo isso. Mas se eu não enviar a Jenny para casa em segurança, meu coração nunca ficará à vontade. Eu sei disso com certeza. Bem, você pode sair, mas nunca mais voltará. Lei Lin olhou para este brinquedo cheio de retidão e deu um ultimato antes de voltar ao seu quarto. Estrondo, a porta se fechou, deixando Bai Lin parada do lado de fora, silenciosamente. Obrigada, Bai Lin. Nesse momento, uma mão pequena e fria cobriu a palma calejada de Bai Lin. Jenny, você... Bai Lin começou a gaguejar enquanto falava. Um dedo igualmente gelado e bastante perfumado foi colocado nos lábios de Bai Lin. Você não precisa dizer mais nada, Jenny resmungou e depois apoiou a cabeça nos ombros de Bai Lin. Quando eu era mais jovem, o que eu mais gostava era encostar no corpo do meu pai e descansar minha cabeça em seu peito. Agora, você pode me dar seus ombros para descansar por um tempo. Claro! Será um prazer para mim. Bai Lin ficou ali atordoada, suas narinas respirando a fragrância do cabelo de Jenny. Ele não se atreveu a mover nenhum músculo. Uma noite passou e Bai Lin olhou para sua paixão que havia deixado seu lado, e também o traço de umidade em seus ombros, antes de sorrir ironicamente. Vamos partir em uma mini carruagem que transportava mercadorias. Bai Lin usava um tecido áspero e vestia-se como guardador de cavalos. Quanto a Jenny e James, eles estavam escondidos dentro de um compartimento da carruagem de cavalos. Nos 4 lados da carruagem do cavalo, grandes tochas estavam acesas, dissipando a escuridão do ambiente. Não se preocupe. Eles não serão capazes de descobrir você. Bai Lin tentou ao máximo consolá-los. Quanto a Jenny e James, eles só podiam olhar um para o outro e sorrir ironicamente. Enquanto a condição do Lord Marquês piorava, Jenny e James só tiveram um breve descanso para nutrir suas feridas antes de continuarem a jornada. Seus aventureiros e mercenários empregados foram mortos na jornada anterior, o que tornou óbvio para todos que alguém estava obstruindo Jenny e seu grupo. Não havia mais tolos se adiantando para serem seus valentes protetores. Além disso, até o barão, que perdera um cavaleiro e a maioria de suas tropas de elite, sentiu um profundo remorso. A maneira como ele olhava para Jenny agora era como se ele estivesse vendo o deus da peste. Para ele, quanto mais cedo Jenny fosse como um imã para a má sorte, melhor seria. Em qualquer caso, seria melhor que nenhum dos incidentes ocorresse na área que ele supervisionou, de modo que ele pudesse ser inocentado da culpa. Essa atitude ficou ainda mais aparente depois que ele recebeu uma carta anônima da capital do leste. Foi ao ponto de rejeitar conceder a Jenny uma audiência com ele. Nesta área feudal, era como muitos pequenos reinos que eram independentes. Depois de ver o barão agindo dessa maneira, todos os cidadãos da cidade Potter não ofereceram nenhuma ajuda a Jenny depois disso. Para esta pequena carruagem de cavalos, Bai Lin teve que desembolsar 3 vezes o preço de mercado para comprá-lo. O vendedor até sublinhou que só venderia a Bai Lin, não queria sequer ter uma relação de comprador-vendedor com Jenny. Eles simplesmente não tinham confiança de que a Bai Lin pudesse concluir essa compra simples. No entanto, o que mais eles poderiam ter feito para garantir sua segurança?
olhando para as lojas que vendiam tochas e para a loja de armas que estavam fechadas. Jane e James ficaram desanimados. Quanto a Bailin, ele parecia ainda mais triste. No entanto, ele cerrou os dentes e olhou para Jane sentada atrás dele. Antes de quebrar o chicote, a carruagem puxada por cavalos começou a se mover, levando os 3 passageiros para fora da cidade. Espere um minuto. Seu pegou uma carona apenas quando a cidade atrás de Bailin gradualmente diminuiu e quando sua indecisão estava no auge, ele ouviu uma voz que soava celestial aos ouvidos. Bo, chefe. Bailin esfregou os olhos e olhou para Leilin usando vestes negras com uma pequena mochila. Imediatamente, seus olhos se encheram de culpa e excitação, alívio e muitas outras expressões. Lord Leilin, estamos extremamente gratos por você vir conosco nesse momento. Jane e James saíram do compartimento estreito da carruagem de cavalos e sorriram, como se estivessem aliviados de um fardo pesado. Pelo que parece, se esse misterioso Mr. Leilin se juntasse a eles, com o que mais precisariam se preocupar? Era evidente que Jane e James tinham alegria em seus rostos, não importa o quanto tentassem escondê-lo. Através de Bailin, eles conseguiram fazer com que Leilin, essa pessoa misteriosa que provavelmente era um mago, viesse com eles. Mesmo depois de voltar para a região leste, envolver Leilin em seu esquema foi extremamente benéfico. Quanto a esses esquemas mesquinhos, Leilin nem precisara adivinhar antes de conhecer sua sequência de pensamentos. No entanto, ele não expressou isso explicitamente e permitiu que Bailin o acompanhasse até a carruagem. Com este poderoso especialista Leilin segurando-o forte, os outros 3 se sentiram muito melhores em um instante. Eles jogaram fora tudo que era usado para se esconder, e também mudaram o interior da carruagem do cavalo para fazer parecer que transportava passageiros em vez de mercadorias. Eles não precisavam mais se espremer naquele pequeno espaço durante a jornada. Das rodas da carruagem do cavalo giraram quando os 2 cavalos velhos galoparam com toda a força para viajar. Mestre Leilin, por que você está disposto a desistir de sua loja e vir comigo para a capital do leste? Bailin olhou para Leilin, que estava descansando a um lado, se contendo o máximo que podia antes de perguntar. Claro que é para você, seu idiota. Como posso ter certeza se deixei você ir sozinho? Leilin abriu os olhos e falou com indiferença. Bom chefe, eu estou tão tocado. Bailin engasgou com emoção, lágrimas cintilantes se acumulando em seus olhos. Se você pensou que eu diria algo assim, você está gravemente enganado. Imediatamente depois, as próximas palavras de Leilin levaram Bailin a ficar chocado. Os negócios da Blazing Gamers não estão indo bem. Eu tenho vontade de ir para a capital do leste e encontrar um lugar adequado para fazer algum negócio ou abrir uma filial. Desde que você está indo, eu vou também, já que você já está indo para lá. Não? Você deve estar mentindo para mim. Você deve estar aqui porque está preocupada comigo, chefe, certo? Bailin parecia pronto para o colapso, enquanto Jane e James pareciam querer rir, mas não ousavam fazê-lo. Apenas pense o que você quiser pensar. Leilin olhou, sem palavras, para aquele sujeito que era um pouco egoísta demais. Ele falou indiferente e se aconchegou em suas roupas, aparentemente entrando em um sono profundo. No entanto, em seu coração, ele pensou: ai chip, mostre-me as minhas estatísticas atuais, BIP. Leilin Farlier. Rank 2 Warlock, Bloodline, Serpente Kemoin Gigante. Força: 21.1, Agilidade. 14.4, Vitalidade. 27.9, Força Espiritual. 77, 104.3, Poder Mágico. 77, o poder mágico está em sincronia com a força espiritual. Status: o mar de consciência é fragmentado. Parte da força espiritual é solidificada. Ao longo desses 2 anos, Leilin constantemente usou poções para curar seus ferimentos. Neste ponto, as lesões em seu corpo haviam se recuperado.
No entanto, curar o dano causado ao seu mar de consciência e sua força espiritual foi um processo muito lento, fazendo com que Lei Lin começasse a sentir-se impaciente. Assim, depois que suas emoções devido à erupção de sua linhagem em Warlock, ele decidiu ir para a capital oriental e encontrar uma maneira de aumentar a taxa desse processo. Depois de expulsar a marca do nível 3 Magus Auric, ele poderia agora liberar parte de sua força espiritual e retornar sua força para a de um pico de classificação Magus. Seja na costa sul ou na zona do crepúsculo, os magos com esse poder podem causar fúria. Enquanto não se encontrasse com magos acima do nível 2, eles eram basicamente tiranos. Embora a Twilight Zone tivesse muitas técnicas de meditação de alto grau, ainda havia algumas diferenças na força geral em comparação com a Costa Sul. Lei Lin, que também treinou em uma técnica de meditação de alto grau, foi muito claro sobre essas diferenças. As técnicas de meditação de alto grau transmitidas pelos antigos magos poderiam ajudar o Mausga a se fortalecer em todos os níveis com todos os tipos de incríveis poderes ao longo do caminho, mas ainda há algumas desvantagens óbvias. Depois de treinar até certo ponto, os recursos mortais regulares não eram úteis para eles, e apenas itens bizarros ou mesmo de outro mundo poderiam ajudar a pessoa a progredir na técnica de meditação. Se não, alguém poderia ficar preso em algum momento. Nos tempos antigos, os magos assumiram o mundo após o mundo e acumularam vastas quantidades de recursos. Além disso, a conexão entre a Twilight Zone e o mundo externo ainda existia, então isso não foi um problema. No entanto, o problema era, não só a Twilight Zone perdera seu suprimento de recursos de outros mundos, como até perdera contato com o próprio mundo subterrâneo. Certas técnicas de meditação de alto grau eram extremamente duras quando se tratava dos materiais necessários, e eles também não podiam ser substituídos. Assim, embora a porcentagem de magos aqui fosse muito mais alta do que na Costa Sul, provavelmente havia o mesmo número de magos em ambos os lados. Quanto aos magos de nível 3, Lei Lin imaginou que seriam em menor número aqui do que na Costa Sul. Afinal, quanto maior a classificação de um mago, mais raros seriam os materiais de que precisavam. Isso foi ainda mais para os magos que usaram técnicas de meditação de alto nível. Sem a ajuda desses recursos preciosos, os magos só podiam usar o tempo e fazer uma pequena quantidade ocasional de progresso nessas técnicas. Tal velocidade seria suficiente para fazer o magus ter um colapso nervoso. A maioria dos magos usava a maior parte de sua vida e ainda não conseguia romper o primeiro nível de sua técnica de meditação, e estavam cheios de má vontade para aceitar seu destino e estavam cheios de arrependimentos no momento de suas mortes.